Muito bem, vamos então retomar os trabalhos. A segunda sessão tem como título Como ser independente sem correr risco de vida. O título é de autoria de Eugênio Butti. E a ideia é exatamente discutir o que a nossa colega de Jaboticabal queria ver discutido. Quer dizer, como é que você consegue fazer um jornal independente e não sofrer muito as ameaças dos poderes locais, ou pelo menos sobreviver a elas. E a primeira pessoa que vai falar sobre isso é Francisco Belda, jornalista, mestre em Ciências da Comunicação pela ECA, mas também doutor em Engenharia da Produção pela USP. O Francisco tem essa interessantíssima mistura de ciências exatas e ciências humanas, e eu tenho certeza que ele tem uma ótima contribuição para dar para nós hoje. Atualmente, ele é professor do curso de jornalismo em pós-graduação na Unesp de Bauru também. Por favor, Francisco. Obrigado, Carlos. 20 minutos. Ok. Olá, muito obrigado, bom dia. Agradecer aos organizadores pelo convite. Apesar desse mundo digital, ainda mantenho algumas colas em papel aqui. E gostaria de começar falando rapidamente, se me permitem, um comentário mais pessoal, sobre a minha perspectiva desse assunto que nos une a todos aqui. Veja, eu comecei a viver e trabalhar com jornais aos 15 anos, escrevendo crônicas para o jornal O Imparcial de Araraquara. Na verdade, eu fui lá e pedi para o editor para que eu pudesse ir ao cinema, escrever textos, resenhas, crônicas sobre os filmes que eu assistia e publicar sem qualquer remuneração no Caderno de Cultura. O editor, algo entre o irresponsável e o entusiasmado, aceitou que eu fizesse isso, e daí até a faculdade de jornalismo foi um pulo. Na faculdade de jornalismo, imediatamente fui buscar emprego num jornal de bairro, em Campinas, no Taquaral, Folha do Taquaral. Me ofereceram para vender anúncio, e eu aceitei. Percorria o bairro do Taquaral e redondezas com uma pastinha embaixo do braço, vendendo rodapés, ao que seria hoje algo em torno de 200, 300, 400 reais. Um anúncio que eu vendesse a 500 reais era o pagamento do aluguel da República para mim. Depois fui para o Jornal de Valinhos, nas redondezas de Campinas. Ali eu comecei a editar páginas. Obviamente não tinha o cargo de editor, mas fazia a função. Dali fui para o Correio Popular, um jornal importante, e lá aprendi a ser repórter. E logo me interessei em fazer mestrado em jornalismo impresso na USP, em São Paulo. Durante o mestrado, eu montei uma editora para trabalhar com publicações impressas sobre ciência e tecnologia e concluí o mestrado nessa área. Nessas andanças eu encontrei um físico chamado Sérgio Mascarenhas, professor emérito de física da USP, e ele falou assim para mim: Belda, ele tem cerca de 85 anos. Belda, você é um jornalista obsoleto. Você trabalha com papel. Você precisa ir para o mundo digital. Eu tinha uns 26 e ele uns 82. E o desafio que ele me colocou foi ir para São Carlos. Na época eu estava entre Campinas e São Paulo, fazer um doutorado numa área de exatas, computação ou engenharia. A prova de computação é muito difícil para quem se formou em humanas. Na engenharia de produção, eu me encontrei. Comecei a trabalhar com modelo de processo, modelo de produto, modelo de reengenharia de empreendimentos, tendo como foco o mercado de comunicação. Como empresas de mídia tradicional, seja eletrônica, rádio e TV, ou seja impresso, jornal e revista, se reinventa na transição para o digital. Fiz esse doutorado e desde então venho pesquisando esse assunto, modelagem de negócios, processos e produtos para a mídia digital. Nessa época eu conheci uma pessoa muito especial que está aqui presente, Antônio Carlos Pereira de Almeida, que na época controlava um jornal em Araraquara, chamado Tribuna Impressa. E ele me conheceu e me fez um convite, um desafio, para que eu gerenciasse um projeto de internet
do seu jornal impresso, que na época tinha um site de notícias e vislumbrava ter algo mais e se reinventar. Aceitei o desafio, ficamos 2 anos juntos desenvolvendo um empreendimento que eu vou rapidamente mostrar para vocês como um rápido case do que fizemos naquela época e que hoje eu já não acho que seja tão interessante. 2 anos, 3 anos, a fila anda, né? Esse empreendimento, junto com o jornal, teve uma saída societária, hoje é controlado pela IPTV, uma afiliada da Rede Globo. E então eu me envolvi em uma startup de internet na área de mídia digital e educação. Trabalhei mais ou menos 1 ano e meio, deixamos a startup com alguns clientes, ela ainda existe, e quando ela já estava andando com as próprias pernas, eu resolvi cumprir um antigo sonho meu e da minha família, que era prestar concurso e ser professor universitário na Unesp. Meu avô é professor universitário da Unesp, aposentado. Meus 2 pais, pai e mãe, são professores da Unesp. E agora também, há 10 meses apenas, sou professor do curso de jornalismo na Unesp, em Bauru. Essa é a minha trajetória, para que vocês entendam a partir de que perspectiva eu falo aqui. E o desafio que me foi colocado, falar sobre como ser independente sem correr risco de vida, na perspectiva dos jornais, olha, eu penso nisso há muito tempo. E confesso que, como a maioria de vocês, ou quase todos vocês, ou com certeza todos vocês, não tem uma resposta. Porém, tenho algumas ideias. Vejam, independência e não correr risco de vida significa sobreviver. Eu acho que não é possível sobreviver sem evoluir, não é? A biologia nos ensina isso. E a evolução não é feita com independências, é feita com interdependências, com codependências. Os organismos precisam uns dos outros para evoluir. Então, eu trago uma ideia de que jornais serão, e já são, em algum grau, interdependentes das grandes redes nucleadoras na internet. E eu acredito que essas grandes redes também são e serão interdependentes dos jornais. Os jornais precisam distribuir seus conteúdos, e as redes fazem isso muito bem. Mas as redes precisam ter informação capilarizada na localidade, e os jornais locais fazem isso muito bem. Então, eu vejo uma possibilidade de evolução interdependente nesse sentido. E eu trago também uma reflexão de que hoje não existe conteúdo puro sangue. Nós vivemos a era dos mashups, notícias agregadas com mapas, agregadas com serviços, agregadas com ofertas, agregadas com perfis de redes sociais, e tudo isso forma uma teia de interdependência de conteúdo também. Bem, a minha apresentação, ela se divide em 4 itens principais. Primeiro, eu queria apresentar rapidamente um caso de busca por independência do jornal que, junto com o Antônio Carlos, eu dirigi e participei. Depois eu queria mostrar rapidamente um caso de busca por sobrevivência, talvez seja uma frase um pouco ousada, mas de busca por novos modelos de receita, de geração de receita, de monetização, que alguns jornais estão adotando na interface entre o editorial e o comercial na internet. Depois queria falar um pouquinho sobre mapas, porque eu acho que os mapas, as interfaces cartográficas, elas representam visualmente muito bem a informação local. E depois falar um pouquinho sobre os mashups, não necessariamente nessa ordem. Eu não queria ficar aqui dando aula, eu tenho um impulso, sou professor, mas eu acho que eu não vou falar sobre o paradoxo da oportunidade e do risco, onde se há um consumo maior de informação, serviço e entretenimento, porém um consumo menor dos veículos jornalísticos convencionais, pelo menos nos seus suportes convencionais. E chamo a atenção para um bem documentado estudo intitulado Jornalismo Pós-Industrial, produzido pela Universidade de Colômbia e republicado no Brasil pela revista da ESPM. Está aqui o Eugênio Butti, está aqui o Carlos, que podem dizer melhor do que eu a trajetória desse estudo. E o processo de destruição criativa e de recriação do jornalismo, eu acho que também é bastante flagrante para a maioria de nós, e eu não vou ficar lendo esses slides durante muito tempo. Os anunciantes que se mantêm no impresso são grandes redes, e os anunciantes locais estão saindo dos veículos impressos.
É preciso uma estratégia mais conservadora para reter esses anúncios impressos de bancos, imobiliários, grandes lançamentos imobiliários, não pequenas imobiliárias, grandes redes varejistas, telecomunicações, e uma estratégia inovadora para recuperar os anúncios perdidos do comércio local, regional, bares, restaurantes, pequenas imobiliárias, pequenos e médios prestadores de serviço. Os jornais locais eles podem se posicionar de duas formas na internet, ou criando seus sites, seus portais locais de informação, notícia, e os seus guias de oferta e serviço, que é um passo que muitos jornais já deram, outros estão dando. Porém, há um mundo novo em que os jornais também podem se posicionar como fornecedores de conteúdo local qualificado para agregação em diversas outras redes, que não o seu próprio veículo. A questão é como é possível gerar receita com isso. O caso do portal araraquara.com, ele é uma reinvenção do site tribunaimpressa.com.br. Nós achávamos que nem tinha tanto sentido falar em tribuna impressa na internet. E mais do que isso, procurávamos identificar esse veículo com a cidade e não necessariamente com o jornal impresso. Por isso, o nome da cidade, araraquara.com. Sessões de informação, serviço, ampliar o público para além dos leitores do jornal, diversificar as fontes de receita e reconquistar pequenos anunciantes locais eram os objetivos. Para isso, site de notícias, TV online, site de vídeos, guia de empresas, comércios, serviços, busca no mapa por essas empresas, shopping, que não necessário é e-commerce, uma vitrine de ofertas para os pequenos comerciantes da cidade poderem existir na internet, fazendo frente às grandes redes varejistas que já praticam e-commerce de uma forma bastante agressiva. Esse aqui, por exemplo, é um anúncio de uma loja de esportes pequena do comércio local. Veículos, imóveis, empregos, cursos, carreiras, banco de currículos integrado com a oferta de vagas, de empregos, baladas, um público que não lia a tribuna impressa, jovens de 17, 18, 19, até 25 anos, que vão para a noite e no dia seguinte querem ver suas fotos publicadas e ver quem estava com quem na balada. Um concurso de modelos. As jovens da cidade que tinham pretensão de ser modelos tinham galerias e ensaios fotográficos. Esse tipo de conteúdo era intermediado por uma agência local de modelos, tudo bastante regular, com contratos e assinaturas de direito de imagem. Chegamos a vislumbrar oferecer um serviço de e-mail aos nossos assinantes, mas quem é que pode competir com o Gmail, né? Fizemos também um esboço de rede social, onde cada leitor pudesse ter o seu perfil e agregar as suas notícias favoritas e compartilhar com os seus amigos, mas quem é que pode competir com o Facebook? Tivemos alguns bons resultados. Em 1 ano e meio, a evolução do faturamento de internet da empresa saiu de quase nada para alguma coisa. E a evolução dos page views, da audiência, saiu de quase nada para algo considerável. Com picos, por exemplo, no Natal, onde fazíamos conteúdos especiais também para a internet. Por exemplo, um documentário sobre a história da Ferroviária, o time de futebol da cidade, ou um vídeo documentário mais curto, com uma linguagem mais inovadora, sobre a mudança dos trilhos do trem, que tem um impacto tremendo num pequeno município que tem sua história praticamente confundida com a estação ferroviária. Diversificamos as fontes de receita. Antes nós tínhamos uma única linha. Cada linha dessa corresponde a um daqueles produtos: notícia, vídeo, guia, shopping, veículos, imóveis. Os verdes significam que é uma fonte prioritária de receita. O amarelo, uma fonte secundária. O vermelho é que não é possível gerar receita com aquele subproduto, mas é bem mais diversificado do que apenas notícias ou apenas jornal impresso. Chegamos a esboçar um novo layout para modernizar a linguagem visual da empresa. No entanto, houve uma solução societária e esse projeto acabou nas mãos de uma afiliada da Rede Globo. Eu queria discutir, a partir dessa busca por novas modalidades de monetização e geração de receita a partir de jornais online, uma espécie de, eu não diria confusão, talvez uma indução, a partir de links inseridos nos textos e nas páginas jornalísticas,
para segmentos de comércio eletrônico, usar o noticiário como indutor de tráfego para o e-commerce. E eu fiz uma pequena investigação, bem pequena mesmo, coisa de 2 meses, sobre o que estão fazendo nesse sentido os jornais É o País e Folha de São Paulo. O que vocês vão ver em seguida são alguns print screens. Por exemplo, o caderno motor do jornal É o País induz acesso ao site da Peugeot. Um caderno de turismo, também do jornal É o País, induz acesso à venda de pacotes turísticos, e eles têm quase que uma agência de turismo associada ao seu site. Vinhos, eles têm um clube de vinhos que, em última instância, te leva a comprar um vinho recomendado pelos cronistas de gastronomia. Eles vendem ingresso a partir de resenhas e agenda de cinema e teatro. Eles vendem livros a partir de resenhas do mercado fonográfico. Eles vendem câmera fotográfica a partir de notícias de atualidade e comportamento. Te levam ao site de lojas de moda em shopping center a partir de textos que tratam de moda. A Folha de São Paulo também tem a sua livraria, e quando foi lançado um documentário chamado Tropicália, feito por um conterrâneo meu, Marcelo Machado, eles também usaram a notícia para direcionar o link para a venda do DVD. O mesmo com ingressos através do Guia Folha. Mais um exemplo da livraria, a partir daquelas obras do Laurentino. E, quando o Papa veio ao Brasil, foi uma grande oportunidade para canalizar acesso a uma série de livros que tratam da trajetória do Papa e, mais amplamente, da Igreja Católica. E nós fizemos lá na Unesp, com alguns alunos, um esboço do que seria o modelo de negócio desse tipo de operação. Fizemos uma espécie de engenharia reversa. Descrevemos isso e buscamos uma notação gráfica para representar quais são os segmentos de clientes, quais são as propostas de valor, quais são os parceiros, quais são as estruturas de custo e de receita dentro desse tipo de operação. Mas os jornais podem ter outro posicionamento, e alguns deles já têm, é o que eu estou chamando ali de 2.0. Eles são fornecedores de conteúdo local qualificado para agregação em outras redes. E se nós olharmos um roadmap do que será a imprensa no futuro, olhando, por exemplo, para os cenários de mercado, de produtos e de tecnologia, esse é um método Technology Roadmap da Universidade de Cambridge, nós vemos alguns cenários e tendências que apontam nesse sentido. Os jornais deixam de ser o epicentro dos fluxos de informação, mas eles seguem como fiadores da qualidade e da credibilidade do conteúdo local. Obviamente, isso tem reflexos operacionais bastante grandes na redistribuição da publicidade, nos processos societários, na reengenharia dos negócios, dos processos e dos produtos. Algumas iniciativas em curso que nós estamos vivenciando, por exemplo, lá na Unesp nós temos um laboratório de computação que está desenvolvendo um aplicativo de segunda tela para leitura de jornais. Você pega o seu tablet ou smartphone, posiciona em cima da página do jornal, sem QR Code, apenas reconhecendo o visual da página, ele exibe nessa segunda tela ou uma maquete 3D, por exemplo, de um empreendimento imobiliário anunciado no impresso, desculpem, ou um vídeo ou qualquer conteúdo complementar que startado, usa como gatilho o reconhecimento da página do impresso. Eu leio a entrevista, quero saber mais, posiciono o meu tablet e começo a ver o vídeo com a entrevista integral daquele senhor que deu a entrevista para o jornal, ou senhora. Isso já está rodando, nosso laboratório lá se chama SACI. Experimentação no digital, jornalismo de dados, mídias ubíquas, mapas de informação, uso de mashups, entre outras tantas coisas. Diante dessas possibilidades, o que os jornais devem fazer? Projetar-se, lançar-se nesse novo mundo ou resguardar-se, tentando conservar o que eles estão acostumados a fazer? Veja, também há um contexto das cidades digitais, cidades que são Wi-Fi full. Toda a cidade tem sinal de internet disponível.
Os jornais eles podem aproveitar esses ambientes das cidades digitais de diversas maneiras, por exemplo, dispondo informações em equipamentos de mobilidade urbana. O ponto de ônibus é um local onde as pessoas ficam ali paradas, pode ter um display como esse, se bem que no Brasil isso pode ser alvo de vandalismo. Usar geotag para localização de notícias, usar os dados do governo municipal de uma forma mais inteligente que as próprias prefeituras usam, atuar como nucleador dos relatos e manifestações comunitárias, prover conteúdo para material didático contextualizado. Eu conheço prefeitos que hesitam em comprar material didático das grandes editoras porque eles falam assim, esse livro didático fala de história sem falar da minha cidade. Canalizar tráfegos de internautas para ofertas do comércio local e gerir bancos de dados com a memória informativa da cidade. Desafios editoriais e comerciais nesse sentido são vários. Fazer jornalismo para além do produto jornal é uma coisa que todos nós teremos que aprender. E uma série de desafios comerciais também, por exemplo, licenciar conteúdos jornalísticos para uso nesses mashups de agregação. Por exemplo, como os jornais podem ofertar uma API para que as suas notícias estejam disponibilizadas para esse tipo de agregação, porém de forma conectada com um modelo de negócio, licenciar esses conteúdos e não apenas ofertá-los gratuitamente. E esse é um possível tema para nós todos discutirmos. E eu queria dar alguns exemplos rápidos de interfaces cartográficas, me permitam voltar. Uso de interfaces interativas para informação e serviços geoposicionados de interesse local, traduzindo mapa de notícia, conteúdo e serviço. Amadores já estão fazendo isso. Veja, esse é um software livre chamado Ushahidi. Eu tenho alunos de primeiro ano trabalhando com esse software. Esse aqui é um exemplo de como o software fica depois de ter o seu layout customizado. O mapa da cidade. Você consegue colocar em cima desse mapa ícones que representam a existência de uma informação. Clicando no ícone, vem o texto, o vídeo, a foto daquela ocorrência, daquele fato noticiado. Esse daqui é um trabalho de um aluno de primeiro ano de web design de Araraquara. Ele criou um site chamado Reclama Araraquara. Ele, na verdade, não fez nada. Ele apenas juntou logins do Facebook com o Google Maps e estimula os internautas com os seus dispositivos a baterem foto de buraco de rua, problemas urbanos qualquer. Essas fotos são enviadas e posicionadas em cima do mapa. Aí é uma coisa que eu quero sugerir para que ele agregue. Aí uma chavinha, solucionado ou não solucionado. E aí vai ter uma timeline onde você pode retroagir ou ir para frente para ver como é que esses problemas urbanos, com que agilidade eles são solucionados pela municipalidade. Na China existe o Xaxaba, uma maquete virtual da cidade de Shenzhen, sobre a qual são posicionados conteúdos de interesse comercial, serviços e outras coisas assim. Até no ponto de ônibus você consegue conferir todas as rotas, itinerários e o horário que aquele ônibus vai passar por ali. O Google Maps faz isso com excelência, e aqui eu fiz um exemplo de busca por restaurantes na minha cidade. Aqui eu tentei buscar notícias, temas, assuntos no Google Maps sobre o projeto Minha Casa Minha Vida na minha cidade, mas não encontrei muita coisa, apenas alguns links que eu não julguei útil. E aí eu fiquei pensando, se o Google Maps fizesse uma parceria com o jornal local, nós poderíamos ter um resultado diferente para as buscas de interesse noticioso. Por exemplo, agregando ao lado do mapa, com o selo de credibilidade do jornal, uma lista de notícias geoposicionadas no espaço urbano, com a opção de ler mais, ir até o site do jornal, ou mesmo que você não vá até o site do jornal, apenas a agregação já agrega, desculpe a redundância, valor ao produto do Google Maps, e isso poderia ser objeto de um licenciamento de conteúdo dentro de uma parceria mais ampla entre as redes, e eu estou chamando o Google de uma das grandes redes nucleadoras da internet, não apenas uma empresa, não apenas um site, não apenas um buscador, uma rede dentro da rede, e os jornais que dão capilaridade às informações nessa rede. É preciso criar um modelo de negócio para isso, e nós estamos trabalhando nisso, mas isso não vai durar muito, porque logo não é mais preciso do território virtual, porque as informações vão ser visualizadas no território real, através de um óculos ou de qualquer coisa assim.
Então, porém, os aplicativos de jornalismo para o óculos do Google ainda não são muito interessantes, ao meu ver. Eu não quero ver notícias da CNN, do New York Times, enquanto passeio no parque da minha cidade. Eu quero ver notícias do local onde eu estou, no momento em que ali estou. E isso só os jornais locais podem fazer. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Francisco, por essa excelente palestra. E agora tenho o prazer de chamar a Cecília Peruso, uma das mais importantes pesquisadoras de comunicação do Brasil, doutora pela USP, pós-doutorado na Universidade Autônoma do México e uma grande especialista nesse assunto também. Cecília. Bom dia, com satisfação que eu estou aqui com vocês, agradeço o convite. Agradeço o convite por essa participação e gostaria de dizer da minha surpresa, né, ao ver a temática deste evento, acho que, e da própria iniciativa, no sentido de ser inovadora, né, porque mostra um prestar atenção à questão local, que há muito tempo foi visto como algo ultrapassado, né, como algo que não fazia mais sentido, e quando, pelo contrário, né, se vê um fortalecimento, né, da questão local, dos meios locais, e isso, então, revela realmente uma sintonia, não só com a questão da comunicação nos grandes ambientes da globalização, mas a partir do próprio local. A minha abordagem no sentido de entender um pouco a questão local, a questão do jornalismo, a partir da realidade brasileira. Então, a partir de um olhar, por meio de pesquisas, é que eu vou refletir sobre alguns aspectos com vocês. E a minha fala vai estar centrada, basicamente, em 3 pontos. Primeiro, sobre a questão local, depois sobre mídia local e fechando com a questão do jornalismo de proximidade. Sobre a questão local, aparentemente é um tema bastante trivial, mas que se reveste de significados diferentes. Em tese, o local se caracteriza como um espaço determinado, um lugar específico de uma região, no qual a pessoa se sente inserida e partilha sentidos em comum. Falar em local, muitas vezes, é também falar em regional, né? No entanto, o regional ele é um tema mais escorregadio, porque a gente pode pensar o regional em muitas dimensões, como também falar em local significa pensar o local em determinados contextos. Mas é interessante lembrar que, apesar do local ser isso assim, tão claro, é também impossível dar um contorno territorial preciso ao local. Em outros termos, não dá para definir fronteiras bem delimitadas entre local, regional e comunitário, porque esses espaços estão em relações entre si. São espaços permeados de diversos fatores que ultrapassam delimitações territoriais. Então, o local
sempre está em relação com o regional, com o nacional e com o global. Um exemplo seria tomar a circulação de bens e da própria informação. No entanto, o local também inclui outras territorialidades, como as de base cultural, de idioma, política, geografia, de base ideológica, dos costumes, estilos de vida e de produção e assim por diante. Então, o local é sempre um espaço inclusivo, né? E é marcado pelas noções de proximidade, familiaridade e diversidade, noções estas já apontadas pelo Renato Ortiz. E ainda da singularidade, a partir de um outro autor que se chama Alain Bourdin. O que quer dizer proximidade? A partir do Ortiz, ele trabalha muito a noção de lugar. Mas, como eu disse, proximidade pode ser visto também em outras dimensões. É a noção de pertencimento, os vínculos entre as pessoas, a convivência numa mesma cotidianidade. Familiaridade advém das identidades que são construídas historicamente. Singularidade é tomado como um local que sempre tem algo de peculiar, a partir da história, dos costumes, de um idioma, dos valores, dos problemas e assim por diante. E também a dimensão da diversidade, porque os muitos lugares, né, no seu conjunto, formam uma grande diversidade. E aí está a força dessas pequenas unidades. Gostariam que percebessem que até aqui não estou falando de comunidade, porque comunidade carrega características específicas e implica em elos e no compartilhamento de processos e de interesses que se efetivam no espaço local. No Brasil, a comunicação comunitária se desenvolveu muito e tem características específicas, né, que passa pelas práticas de trabalho voluntário, de vínculo orgânico com organizações da sociedade civil sem fins lucrativos e assim por diante. Então, acho que é importante, quando a gente fala em local, pensar o local realmente como esse espaço, quer dizer, mais plural de atuação da mídia. O segundo ponto sobre a mídia local. Há 1000 aspectos, né, a serem trabalhados nesse sentido. Em síntese, eu gostaria de chamar a atenção pelos diferentes tipos de meios locais de comunicação que existem. Podemos estar falando de emissoras de rádio. O rádio nasceu essencialmente local, né? O jornal de cidades do interior, o jornal de bairro, cadernos ou seções regionais nos grandes jornais, revistas locais ou regionais, TVs regionais, pensando aqui principalmente as afiliadas às redes de TV aberta, tipo SPTV, TVs locais em UHF, os canais de uso gratuito na televisão a cabo, tipo TV universitária, TV legislativa, canal comunitário, eu falei TV, mas são os canais, né? E as rádios comunitárias, né, que também estão no espaço local. Agora, quais são as principais características, ou algumas das principais características dessa mídia local? Uma, eu diria, é que os conteúdos tendem a repetir as mesmas estratégias da grande mídia, apenas com enfoque local, regional. Bom, a cobertura de uma CPI numa Câmara Municipal,
problemas num determinado hospital, informações sobre prisão de alguma pessoa por algum ato, algum delito, vamos dizer, catástrofes, quando tem catástrofes, aí a mídia local também fica toda em busca, né, dessas coberturas, entrevistas com celebridades locais, previsão de tempo e assim por diante. Ou seja, trabalha na mesma lógica para determinar o que é a notícia. Reproduz, né, a mesma tendência da grande mídia. E este, eu acho que é o primeiro equívoco da mídia local. Porque não mergulha na realidade. Um outro aspecto dessa mídia é que adota também o mesmo tipo de gestão. Parece que querem mesmo depender da publicidade dos editais públicos para a sobrevivência. Estou pensando mais nos pequenos jornais em cidades do interior. E aqui eu coloco, então, uma segunda característica, que é que essa mídia tende a ser suscetível ao jogo político partidário local e regional. E aqui está o segundo equívoco, porque gera dependência de verbas do executivo, do legislativo, e se alinha ao staff governamental ou legislativo. Enfim, se alinha sempre às forças que estão no poder naquele momento. Isso, às vezes, gera algo assim muito estranho, né? Porque quando há a mudança, por exemplo, de corrente político-partidária no executivo, o jornal precisa mudar de linha assim muito rapidamente, porque vai também querer se beneficiar das verbas públicas. E tudo isso gera um produto jornalístico insosso. Né? Em geral, a reprodução de releases, pautas frias. E o que acontece com o jornalismo? Claro, a perda da credibilidade. A terceira característica é uma tendência de explorar o local como um nicho de mercado. Basicamente, aqui, a gente vê o exemplo das afiliadas, as grandes afiliadas das grandes redes. Por que, de repente, prestam atenção ao local? Porque viram o local como um nicho de mercado. Só que esse local é possibilitado de forma muito restritiva. Né? São pequenos horários, são horários, por exemplo, estou falando da televisão, são pequenos horários e são horários reservados em momentos em que normalmente não se tem grande audiência. Então, o local e os temas e problemáticas locais só interessam enquanto estratégia de mercado, né, para conseguir, muitas vezes, aumentar uma audiência ou uma credibilidade, mas sem um real comprometimento com aquele local. Às vezes, não. Às vezes, há iniciativas no sentido de mostrar o interesse em contribuir para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento da cidadania. Só que isso acaba virando um discurso sem credibilidade, porque essa mídia não se compromete, de fato, com o local. Uma outra característica é o problema da cobertura. A diversidade local de várias cidades ou municípios acaba não sendo representada pelos meios locais ou regionais. Normalmente, essas coberturas se restringem ao entorno da sede, né, da afiliada ou daquele jornal. Com isso, eu passo, então, para o terceiro tema, que é o jornalismo de
proximidade. Do meu ponto de vista, há um vazio na imprensa do interior. E, para preencher esse vazio, me parece que uma saída seria explorar o local em sua potencialidade. Quando eu falo local, estou falando local ou regional, estou falando de explorar o local como local. Significa respeitar e aproveitar a singularidade de cada território. E para fazer isso, me parece que faz falta justamente um produto exclusivo, né? Obtido com verdadeira ocupação do terreno. Um estudo realizado na Bélgica e na França, junto a 13 jornais, né, esse estudo identificou algumas diferenças de inserção no local. Eu trouxe aqui como provocação, para a gente pensar um pouco nesse tipo de inserção. Então, primeiro, um tipo de inserção que poderia ser denominada de verdadeiramente local, ou seja, onde o local é esmiuçado, detalhado, onde há realmente uma ocupação do terreno. O segundo tipo é o semilocal. Se assume o local de modo hesitante, o local se integra mais como lógica comercial, mas não tem uma vocação local. Aqui, normalmente, a informação está subordinada ao conteúdo nacional ou internacional. O terceiro é o local comprometido, engajado, aqui mais reservado para a imprensa alternativa e comunitária, e também o falso local. Provavelmente um estudo desse tipo no Brasil veria a tendência maior no semilocal. Do meu ponto de vista, um jornalismo local diferenciado é possível se realmente ocorrer uma inserção para valer, uma ocupação do terreno, para esmiuçar a realidade, levando em conta, então, aquelas características que antes eu apresentei como a singularidade. Enfim, é uma forma de fazer um novo jornalismo que negaria a pseudo-inserção local, na linha do semilocal ou do falso local. Seria uma inserção com intencionalidade, né? O local como vocação. E essa proximidade desse tipo de inserção, também ela não se mede em metros, como diz o Camponês, um autor português, mas na proximidade, no nós, né? Naquela realidade. E essa proximidade pode ser pensada na linha do temporal, do geográfico, do social, do psicoafetivo e assim por diante. Se consegue essa inserção também apostando na participação ativa da população local, por meio de conselho, reuniões de pautas, espaço direto para participação e assim por diante. E tudo isso poderia ser pensado nos termos do jornalismo cívico ou do jornalismo público, né, que é um outro tema importante, mas que o meu tempo está terminando e não dá para entrar. E, para terminar, eu gostaria de dizer, então, que essa independência, acho que advém de escolhas inovadoras, por um jornalismo de qualidade que assuma o local em suas especificidades e na busca de fontes diferentes de recursos. Por exemplo, de investimentos de organizações que apostem numa imprensa séria e no próprio desenvolvimento local. Obrigada. Muito obrigado, Cecília. Quero chamar agora o Wilson Marini,
jornalista graduado pela PUC de Campinas, pós-graduação pela Casper Libero e pela Universidade de Navarra, na Espanha, atualmente editor executivo da Associação Paulista de Jornais, com uma grande experiência no jornalismo de cidades do interior de São Paulo. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite do Instituto Projor. Que manhã rica, né? Tanta troca de experiência. Aprendemos muito e ainda teremos a parte da tarde. Vamos seguir com a última apresentação da manhã, não é? Depois do debate, atendendo o pedido do Carlos Eduardo, tentarei ser o máximo conciso para dar mais chance às perguntas, porque certamente há muita inquietação e podemos aproveitar também esse último espaço para clarear e ver os pontos comuns de cada conferência. Eu queria começar me apresentando o trabalho que eu faço, onde atuo atualmente, e fazer as conexões desse trabalho com o temário desse encontro. A rede APJ, a PJ é a Associação Paulista de Jornais, é um grupo de jornais líderes regionais do estado de São Paulo, cidades de 200 mil a 500, 600 mil habitantes. Temos uma sede aqui em São Paulo, no caso da associação, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva. São 14 empresas jornalísticas independentes, são 14 acionistas majoritários diferentes. A nossa rede somada, ela representa uma cobertura estadual equivalente a 70%, uma tiragem de 350 mil exemplares aos domingos, que equivale a uma tiragem de um grande jornal nacional. Cada um deles cobre de 80% a 90% do seu mercado local e regional e estão inseridos no que nós chamamos atualmente de maior mercado consumidor do país, com base na pesquisa IPC Marketing, publicada pelo jornal Estado de São Paulo. O interior paulista supera, inclusive, em mercado, a região metropolitana de São Paulo. Que características nós temos nesses jornais que quase todos atuam sozinhos, solitariamente, nos seus mercados, de forma hegemônica? Solidez financeira, não são empresas endividadas, têm um patrimônio enxuto, o prédio, os seus ativos funcionando. Independência em relação ao poder político local, não é? Foi falado aqui muito da questão do financiamento pelo poder público. Consultando, inclusive para essa palestra, os departamentos comerciais dos nossos jornais, chegamos à conclusão que a maioria deles, ou a totalidade, depende do poder público local na área de publicidade, entre 2% a 4% no máximo. Um desses jornais, inclusive, depende 0%. São empresas familiares, na sua origem, fundados há 50, 100 anos. Temos aí entre eles jornais, 3 jornais com mais de 100 anos, em Piracicaba, Franca e Sorocaba. Em transição de geração, como já é conhecido, e em expansão ou estáveis, destoando um pouco do quadro pessimista da imprensa até nacional, dos grandes títulos, e internacional. E aqui, quando eu falo em expansão ou estável, estou me referindo a um panorama da década, não estou fazendo uma avaliação de curto prazo, não estou levando em conta a macroeconomia, provável cenário de recessão, etc. Estou me referindo a um cenário
nos últimos 10 anos. Características ainda, um forte vínculo local e regional. São jornais que têm uma referência, são referência histórica para a população, para as forças pensantes da cidade. Exercem um papel de mediação, aquele engajamento que foi falado aqui há pouco pela professora Cecília. Estão inseridos na internet, buscando formas alternativas, novas tecnologias de publicação, e tem um olhar global com visão local. Aqui só um cenário da presença, as bandeirinhas, uma das redações, que é a de Sorocaba, Jornal Cruzeiro do Sul, e agora uma parte mais conceitual, uma pergunta: quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Que é um pouco o que o mestre Diniz colocou, de quem é o nosso leitor. Somos regionais, do ponto de vista dos nossos jornais, somos regionais. Os gênios, no passado, já resolveram essa chave, né, com as suas frases que se imortalizaram. Como a Fernando Pessoa, o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Ou Tolstói, quer ser universal, pinte ou cante a sua aldeia. O escritor americano respondeu: numa aldeia, ninguém precisa de jornal. O jornal só aparece quando começam a acontecer coisas que as pessoas não podem ver com seus próprios olhos. O Murdoch, quando veio ao Brasil, uma frase publicada pela Folha de São Paulo em 95, disse: fique próximo dos seus leitores, veja quais são os hábitos dos leitores, os seus interesses. O que segura os jornais são as notícias locais. É isso que toca a vida das pessoas. Somos regionais, mas somos globais. Heráclito, há 500 anos antes de Cristo, já disse: para os seres atentos, o mundo é um só. A Veja, na matéria sobre globalização, anos 90, o título interno é: o mundo não é mais como foi o de papai. Esses jornalistas alemães: cuidado ao embarcar para não dar de cara com você mesmo voltando. Reflete um pouco a dualidade entre o ser local e global. Quem somos nós, não é? E, ao mesmo tempo que Nelson Motta cantava: nada do que foi será do jeito que já foi um dia. No princípio, a cidade era um mundo, agora o mundo é uma cidade. É o historiador falando. Então, temos aí um cenário de uma cidade murada, que olha só para aquilo que está visível nas ruas, e agora um novo cenário da cidade aberta, global. Eu vou pular aqui para atender, ainda continuando a mesma linha de raciocínio. Qual é a nossa cidade? É essa da esquerda, a cidade murada, ou da direita, a cidade globalizada? As duas coisas. Os jornais buscam o equilíbrio entre o local e o global. Agir local e regionalmente sem perder de vista a própria região onde está inserido, mas também levando em conta o Estado, o país e o mundo. Esse é o novo desafio, a nova necessidade. E aqui queria fazer um parênteses. Até anos 70, 80, muitos dos nossos jornais regionais não cobriam as suas cidades. Eram jornais, inclusive, que se orgulhavam de publicar manchetes de primeira página internacionais. É uma herança, inclusive, da época de um período que vem da Segunda Guerra Mundial, em que o noticiário de exterior era mais importante. Depois houve um período de descoberta do mundo local, e agora há uma necessidade de descoberta do mundo, porque as coisas se entrelaçam, como nós vamos passar a ver aqui com esses exemplos, de temas que são regionais e globais ao mesmo tempo. A corrupção na política é um assunto local e uma epidemia mundial. O clima
das ilhas de calor regionais ao aquecimento global, saúde pública com as novas doenças, a crescente urbanização e seus problemas, desafios da educação, a família e novas formas de vida, comportamento, a ciência, as descobertas e as aplicações tecnológicas sendo produzidas no mundo e interferindo no local, a espiritualidade, a violência local, a crise energética, os poderes, a telefonia, a aviação regional. Como discutir a questão da aviação local só cobrindo o aeroporto, as empresas estão chegando, agora quem está chegando, quem está saindo e o porquê? Então, essa que é a questão. A importação e exportação de alimentos, as fronteiras de estados e países, o trânsito e as mortes, que é uma epidemia e formas de prevenção, a globalização das empresas, mercados globais e regionais, a solidariedade global e local, a sociedade organizada, o voluntariado, o microcrédito como meio de redistribuição da riqueza, a democracia participativa, os direitos e conscientização dos consumidores, a economia regional e a economia global, as estradas, a internet, o jornalismo local e global. Então, estamos diante de um jornalismo dual. Somos locais e regionais e somos globais. Por fim, para fechar, 4 perguntas com inquietações que podem ajudar a gente a organizar uma reflexão dos caminhos possíveis da pequena e grande imprensa. Em primeiro lugar, de que pequena imprensa estamos falando? Uma tentativa de resposta. O jornal local é a grande imprensa do ponto de vista do leitor interessado em mudar o mundo a partir do seu local. Então, do nosso ponto de vista dos jornais regionais da rede APJ, o nosso jornal é o grande jornal. Ele não é um pequeno nem um médio, ele é o grande jornal porque ele é a referência daquele mundo, assim como o nosso mundo é a nossa cidade, a nossa região, o nosso mundo mais próximo. A segunda pergunta, o que é notícia local? Quando eu comecei a atuar em jornal como repórter, entendíamos notícia local era aquilo que acontecia na cidade. Parece meio óbvio dizer isso, mas hoje os jornais estão percebendo que a notícia local é toda aquela que interessa aos leitores locais, mesmo que tenha sido gerada aparentemente fora, aparentemente porque está sendo construída numa teia de inter-relações do global com o local. Que espaço estaria reservado aos veículos locais? Contextualizar os fatos em sua totalidade, explicar a teia da vida. Teia da vida aqui, uma referência à teia da vida do Fritjof Capra. Fazer a ponte entre os fatos locais e mundiais. Qual seria o segredo ou a sugestão para um sucesso no mercado local? Interagir com a comunidade, que é o que fazem os jornais que eu apresentei no começo da rede APJ a todo momento, participando ativamente no sentido de propor temas que são passíveis de serem discutidos de interesse coletivo, estar presente, mediar, participação ativa na vida local, não ser aquele veículo equidistante, como mencionou a professora Cecília na pesquisa da Bélgica, que é o falso local, né, que também existe, né? Seguir os princípios básicos e os valores éticos do jornalismo, que são imprescindíveis para o êxito de qualquer empreendimento jornalístico. Chegamos, então, enfim, a uma conclusão de que a visão é global e a descoberta é local. Eu ouvi a pergunta da representante de Jabuticabal e tive a convicção de que essa afirmativa aqui é cada vez mais verdadeira, porque, e disse o professor Carlos Eduardo, eu vou
a Jabuticabal, né, Foldines. Quer dizer, a descoberta tem que ser local, temos que ir à cidade. Eu poderia... não faz parte do perfil dos nossos jornais, cidades com essa faixa de população, para que pudesse dar um exemplo, mas eu conheço uma cidade de porte equivalente, chamada Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Tem um jornal chamado Jornal do Povo, circulação diária, e que faz um jornalismo muito ativo, de qualidade, comparando com o que há de melhor na imprensa regional brasileira. Tem uma redação muito ativa, não depende do poder público local, critica quando é necessário, elogia ou apoia quando também é necessário, de acordo com seus paradigmas aí editoriais. Uma empresa saudável, com uma circulação muito interessante em relação aos 80 mil habitantes. E, então, isso mostra que cada caso merece uma avaliação, um estudo, e a solução tem que sair das forças locais. Não podemos imaginar um projeto que seja uniforme ou que padronize ou que tenha soluções, as mesmas soluções, respeitados os valores que são comuns, evidentemente. Era isso. Muito obrigado a todos e estou à disposição para o debate. Agora, então, eu vou chamar o Eugênio Butti, nosso companheiro aqui nessa jornada, um dos diretores do Projor, conhecidíssimo jornalista, doutor em Ciência da Comunicação pela USP, foi secretário editorial da Editora Abril, foi presidente da Rádio Brás e hoje é o diretor do curso de pós-graduação em jornalismo na SPM, professor da ECA USP. E vou pedir para o Eugênio coordenar o debate e pedir para o Francisco e para a Cecília virem se sentar aqui também. À frente, por favor. Alô? Isso. Bom dia. Eu queria antes cumprimentar os palestrantes pelas excelentes exposições que fizeram. Cecília, minha colega, Francisco, uma apresentação luminosa. Nós vamos... E o Wilson, com esses princípios, principalmente o da independência, que vem de encontro ao que nós gostaríamos de discutir aqui. Eu preciso também, ao tomar a palavra, saudar o Alberto Dines, o Carlos Eduardo Lins da Silva, a Sandra Muraki, todos os que organizaram, conceberam, visualizaram, montaram esse evento aqui, que eu acho que pode ser um marco inaugural de um processo que não pode parar nesse encontro. Eu queria agradecer o Google também. Eu sou um velho jornalista, adoro dizer que eu sou um velho jornalista, e quando eu entro no Google me dá vontade de falar: vá arrumar seu quarto, menino, porque é um lugar adolescente aos meus olhos, é um espaço adolescente. E isso é representativo do que nós estamos discutindo. Esse espaço adolescente abriga essa discussão. Então, para onde isso vai? Eu acho que vai para um lugar muito bom. Eu queria
fixar também alguns eixos que podem motivar ou podem nos ajudar a encaixar as reflexões que virão nesse curto tempo, porque nós vamos encerrar aqui às 13 horas. Primeira coisa, a imprensa americana nasce de baixo para cima. A imprensa local é fortíssima e ela que faz florescer, como se fosse uma árvore, os jornais e depois os meios de circulação nacional. A base é local, a base econômica é local, o repertório jornalístico é local. Ponto. Parágrafo. A imprensa no Brasil nasce de cima para baixo ou nasce de fora para dentro. De cima para baixo, Diário Oficial, Família Real, 1808, Gazeta do Rio de Janeiro. De fora para dentro, Hipólito da Costa, Correio Brasiliense, Exílio, Londres, é lá que é editado o primeiro jornal do Brasil. Como aqui o Estado tenta moldar a sociedade e, mais ou menos, a nação, isso gera um custo para a democracia e para a imprensa que nós pagamos até hoje. O ponto é que nós não tivemos uma imprensa local que tenha sido canteiro na nossa história do que seria depois a imprensa nacional. As repercussões, as consequências, as múltiplas interpretações que essa grande questão comporta, evidentemente, eu não vou detalhar aqui, mas hoje nós tratamos de fortalecer a imprensa local, a grande, pequena imprensa. Em parte, ela pode ser vista como um foco de resistência aos conglomerados que monopolizam ou oligopolizam as comunicações no Brasil de formas diversas, mas eu vou insistir, a maior ameaça hoje que pesa sobre essa imprensa é aquilo que muitas vezes aparece como a maior solução, o dinheiro público subsidiando, o dinheiro público comprando fatias do mercado anunciante. Esse é o maior desafio, não à toa. O Wilson falou aqui que a participação de dinheiro público na receita comercial dos jornais da associação não passa de 4%. Mas sejamos flexíveis, digamos que seja 6%, 7%, ainda está bom. Mas grande parte dos jornais no Brasil, se pararem de receber o dinheiro da prefeitura, do governo, ou às vezes do governo federal, não consegue pagar a folha no fim do mês. Então, isso é um ponto para se falar de independência. E eu queria, por fim, e já abri a palavra, mencionar que, naturalmente, eu sou do interior, adoro o interior, acho que as coisas passam por lá, mas os eixos para pensarmos as soluções para essa grande questão, no meu modo de sistematizar, poderiam ser 3. O primeiro é editorial. No editorial, nós tratamos de tecer a narrativa desses locais. Fracassamos quando não somos capazes de incluir a fala local, o sotaque, o vocabulário local, a pegada, o jeito de falar. Perfis escritos com competência e com arte sobre os personagens, com investigação jornalística, sobre aspectos da vida. Obituários que possam ser vistos como peças literárias, como de fato são, e depois, com essa competência jornalística, a capacidade de olhar criticamente o poder. Sem olhos críticos na direção do poder, não há imprensa, não há jornalismo, por melhor que seja o prefeito.
fora o eixo editorial, o segundo, o eixo comercial. O que significa diversificar as receitas, diversificar as fontes da carteira de anunciantes, diversificar as possibilidades de interdependências, de associações que possam garantir uma sustentabilidade em tempos de transição de padrão tecnológico. O desafio comercial inclui o desafio financeiro, inclui desafios administrativos, econômicos, organizacionais. Eu estou pondo tudo aqui dentro desse eixo desafio comercial. Por fim, o eixo institucional, que eu diria, ele responde à questão sobre o lugar em que se dão os nexos de sustentabilidade desses projetos, dessas empresas. Se é preciso ficar independente do poder político, independente de igrejas, independente de partidos, porque o coronelismo no interior não funciona apenas quando está instalado na prefeitura, mas ele funciona também nas famílias que almejam a prefeitura ou que querem voltar para a prefeitura. Então, é preciso ser independente de partidos, é uma coisa mais difícil. Considerando tudo isso, em que lugar institucional esses projetos jornalísticos fincam raízes, se alicerçam? Em que tipo de encontros de cidadãos? Em que pontos de troca de ideias? Em que iniciativas? Quer dizer, qual o lugar desses projetos no mapa institucional dessas regiões, desses municípios? É um tipo de lente que nós precisamos ter para também pensar. Então, editorial, comercial, institucional, os três eixos que eu proponho, e, com isso, eu encerro essa brevíssima sistematização e passo a palavra para vocês para fazermos aqui os debates, saudando os meus alunos que estão aqui sendo, espero que, muito explorados. O Juan, o Rodrigo, a Carolina, a quem eu também agradeço. A palavra está aberta. Bom dia, meu nome é Eduardo, eu tenho uma newsletter focada no jornalismo. Queria dois aspectos que eu queria trazer para vocês. Uma, o Eugênio falou razoavelmente sobre ela, que é a questão das verbas públicas, né? Nós temos uma experiência nova de governo aí desses últimos anos, que veio lá com o Franklin Martins, o nosso ministro, de disseminar as verbas de comunicação para a imprensa do interior. Foi uma iniciativa, até onde a gente sabe, inédita, que buscava democratizar mais as verbas públicas, mas que é vista também como compra de jornais pequenos para um projeto de governo. Então, essa é uma coisa que eu queria que vocês comentassem, como é que é democratizar verbas públicas na imprensa. E a segunda coisa que eu queria trazer para o debate é: nós temos uma experiência aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que aparentemente era interessante, acho que o Wilson Marino vai poder falar muito disso, que é a Rede Bom Dia. Um empresário criou uma rede para explorar a mídia interiorana e tinha uma certa lógica, né? Ele aumentava a sua tiragem em cidades de grande potencial econômico, poderia trazer grandes anunciantes, por ter uma tiragem realmente maior, poderia fazer conteúdo local montando redações locais, como ele fez. Isso, de certa forma, também o blindaria de uma certa interferência do poder local, já que você tem uma entidade mais preservada, mais geral, por trás disso, só que ela, efetivamente, não deu certo, foi vendida, hoje está aí meio na bacia das almas, foi comprada, enfim, está funcionando de forma precária, mas ainda está funcionando. Então, eu queria deixar esses dois temas para vocês comentarem. O Wilson quer começar? Posso começar pelo microfone aí.
Vou começar pela última. Eu não queria falar da... Gente, sendo indelicado, sem fingir que não estou sendo indelicado, vamos tentar ser super telegráfico. Eu sei que todos nós fomos vitimados por isso, mas... Vamos lá. Para compreender a queda do Grupo Bom Dia, é necessário entender as tendências. Primeiro, se consolida uma tendência muito visível de um jornal por praça, por cidade, um jornal importante. Isso cria um paradoxo, porque, em princípio, a diversidade seria favorável ao próprio mercado ou até à liberdade de imprensa, até não, inclusive a liberdade de imprensa. Mas o que nós vemos é que os jornais que mais investem, os jornais mais independentes e os jornais de maior circulação são justamente aqueles que lideram sozinhos os seus mercados. É um paradoxo que vale, inclusive, estudos. No caso, então, esse é um primeiro ponto. Há espaço para um segundo jornal? Talvez haja, mas talvez de um grupo local, um jornal alternativo, mais popular. Algumas cidades fazem esse modelo do jornal popular, mas dentro da mesma empresa jornalística. É o caso de Campinas, é o caso de Santos. Agora, há um segundo fator, no caso do Bom Dia, que é a ausência daqueles valores que foram mencionados nos jornais da APJ, que são, basicamente, ter uma história local, ter um dono local, ter uma relação local. A Rede Bom Dia, o projeto mais se assemelha a uma espécie de uma McDonaldização dos jornais. Você ter o mesmo formato, a mesma forma, e espalhar por todas as cidades. Mas a cidade quer saber quem é que faz o jornal, quem é que... Enfim, por que está aqui. O que a gente vê no interior paulista, as cidades gostam de tudo que vem de fora. Gostam de uma nova companhia aérea, de uma nova universidade, uma nova empresa que está gerando empregos, mudando o perfil da cidade. Mas, quando se trata de comunicação, é uma coisa mais sagrada, uma coisa mais delicada, que tem a ver com as raízes e a interação com a própria cidade. Ao meu ver, esses dois pontos explicam a questão do Bom Dia. A ausência de um vínculo local e a inexistência, ao meu ver, de um espaço para um segundo título forte, como pretendia ser a Rede Bom Dia. Pretendia ser a intenção era essa, era concorrer diretamente com o jornal local. A primeira pergunta eu não lembro, mas eu passaria para... A primeira pergunta era, mas eu queria já passar para frente. Pode ser, Eduardo? Para dar mais oportunidades de perguntas. E a gente vai correndo à mesa, assim. Por favor. Aurélio Alonso de Bauru. Eu só queria acrescentar, corrigir uma coisa que não foi inédito o que o Frank Martins fez. Foi o governo do André Franco Montoro, em São Paulo, que iniciou, naquela época, de distribuir verbas para os jornais do interior, né? Outra coisa, não só a Rede Bom Dia que não deu certo, teve a Folha de São Paulo com essa experiência. A Última Hora também tentou fazer isso na década de 60 e acabou não dando certo. Eu queria perguntar, a dificuldade da independência, como fazer um jornal independente no interior, com uma falta de uma legislação. Nós temos o problema de dano moral, nós temos o problema do poder local de forte pressão. E como ser independente sem correr esse risco de você ser acionado, e às vezes os pequenos jornais não têm um escritório de advocacia em condições para enfrentar, e eu acho que isso passa de a gente discutir isso em termos de Brasil, em termos de Constituição, porque hoje a gente não tem, até a própria lei de imprensa, acabou a lei de imprensa, a questão do direito de resposta é mal resolvido, e às vezes a gente fica discutindo isso, mas existe um macro, né, que vai lá para Brasília e uma legislação, às vezes, ainda retrógrada para uma série de coisas. Não sei, Francisco, você...
O Francisco. Essa pergunta é muito difícil. Eu queria fazer rapidamente um comentário sobre a ideia de democratização das verbas publicitárias públicas, apenas chamando a atenção para um fenômeno paralelo que ocorre, uma outra via, porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa muito no governo anunciando nos jornais do interior ou coisa assim. Mas existe uma outra via de democratização, não gosto muito dessa palavra, confesso, mas que ocorre através de editais. O governo tem financiado através de editais o surgimento de pequenas mídias em todo o Brasil. Coletivos que montam seus sites, que montam seus portais, que criam aplicativos e que são, sim, subsidiados via edital. Então, essa distribuição de verbas ela está sendo redesenhada não apenas nos veículos tradicionais, mas também nos veículos que inovam na internet. O Ministério da Cultura tem vários editais nesse sentido, por exemplo. Queria fazer um comentário. Veja, a questão da independência, ela é uma questão crucial e eu não me sinto à altura de debatê-la de modo conclusivo. Porém, eu faria um seguinte comentário. A independência ela tem alguns vieses. A independência política em relação ao poder municipal, estadual, e isso eu acho que o Eugênio sintetiza muito bem nas suas colocações, e deve ser uma condição sine qua non para a existência de um jornalismo honesto e sadio. Mas eu me preocupo também com dois outros aspectos da independência, a independência comercial e a independência tecnológica. Eu vejo que alguns jornais são profundamente dependentes de empresas de software que fornecem soluções e que veem os jornais como clientes. E os jornais não conseguem desenhar uma estratégia para a sua migração para o digital, porque eles são quase que reféns do seu consultor tecnológico de plantão. Em geral, empresas que fornecem um banco de dados, que fornecem um software e que, ora, apontam numa direção, muda-se o fornecedor, ora aponta em outra, e eu conheço um punhado de empresas que têm uma estratégia errática na internet, porque são dependentes tecnologicamente. Então, estudar tecnologia de informação eu acho crucial para qualquer grande jornal, não ficar dependente nessas suas estratégias de migração para o digital. A dependência comercial, em relação às grandes agências que canalizam as verbas das grandes companhias, as agências ou os escritórios, as filiais comerciais em São Paulo, elas são importantes, mas eu acho que uma dependência em relação ao comércio local, a um punhado de pequenos anunciantes do município, pode ser uma dependência sadia, no sentido que você reforça aquele vínculo comunitário que o Wilson colocou. Eu vou abrir para uma outra pergunta, lembrando que a questão jurídica merece um aprofundamento específico. Hoje há espaço no Brasil para que uma decisão judicial quebre veículos. Então, isso do ponto de vista do direito civil e é algo muito complexo e, de fato, um ponto de vulnerabilidade gravíssimo. Mas vamos lá. Boa tarde, meu nome é Bianca, eu sou do comércio do Jaú, cidade de Jaú, no interior de São Paulo. Eu gostaria de perguntar especificamente para o Marini como que a associação ela vê a liberação de conteúdo do jornal impresso nos sites, né, dos jornais, e a questão do Facebook hoje, como que os jornais associados estão lidando com isso. Olha, antes de passar a palavra para o Marini, eu vou passar a palavra para a Cecília, que tem alguns comentários. A gente volta para o Marini e encerra, tudo bem? Tá. Eu gostaria de comentar só a questão da distribuição de verbas da publicidade, né? Eu acho que essa distribuição é uma reivindicação muito antiga, né, da imprensa do interior, dos jornais de bairro e assim por diante. Também teve uma experiência em Porto Alegre nesse sentido, e, do meu ponto de vista, é uma forma mesmo de democratizar, né, a verba do poder público. Agora, se gera dependência interna, quer dizer, outro tipo de distribuição também gera. Então, depende de como esses meios vão saber lidar, né, com a independência, o que não justifica, quer dizer, não pode distribuir, porque, senão, o governo federal vai criar outros mecanismos. Eu acho que não é por aí. A questão é a autonomia que cada veículo pode construir. E só queria lembrar que todo esse debate e toda essa busca por uma mídia local ou regional tende a ser fortalecida, né? Porque a regionalização da comunicação também é uma grande demanda, já foi colocado e aprovado
na conferência, na CONFECOM, Conferência Nacional de Comunicação, que ocorreu em Brasília em 2009, e que vem por aí, em termos de leis, etc. Então, acho que esse debate todo vai ser fortalecido e novas formas de regionalização da produção vêm por aí, e talvez seja também uma alternativa interessante para os meios locais e regionais. Obrigado, Cecília Marini. A pergunta é sobre a liberação de conteúdo. Olha, cada jornal tem a sua política, considerando que são 14 empresas, como eu falei, independentes, e cada uma tem a sua estratégia local e regional. Nós temos, por exemplo, ali perto de Jaú, o caso de Bauru. Se você entrar no site do Jornal da Cidade, você vê lá, leia a edição impressa do dia, em caráter experimental. Está em caráter experimental há anos. Você consegue ler a edição impressa sem nenhuma... totalmente aberta, e isso, segundo as informações da empresa, tem representantes aqui que poderiam depois entrar em mais detalhes, não afetou de nenhuma forma as vendas dos jornais, ao contrário, há uma sensação até de que ajudou a alavancar as vendas. Por outro lado, nós temos jornais que criam ensaiam mecanismos de restrição, liberando para degustação temporária. É um modelo que, como em todo o mundo, está sendo ensaiado, mas não há, no momento, assim, uma grande preocupação em relação a uma eventual concorrência de se disponibilizar as informações da edição impressa do dia e até de atualizar as informações, que é o caso também que o Bauru faz, e a maioria dos sites da APJ fazem permanentemente. Em relação ao Facebook, eu não entendia o sentido da pergunta. Olha, nós temos aqui, por exemplo, o Fabrício, que é de Rio Preto, ele tem ele interage ele é editor-chefe do Diário da Região São José do Rio Preto, ele usa as mídias, redes sociais, tem o seu blog, usa o Facebook, para, inclusive, conversar e estar em sintonia com os seus próprios leitores. Eu acho que há uma visão aí também positiva de se aproveitar, inclusive, as ferramentas disponíveis e as novas realidades em favor do próprio jornalismo. Não é um bicho-papão, não. Muito obrigado. Passar o microfone aqui para o meu chefe. Espera um pouco. É só uma informação logística. O que vai acontecer agora é o seguinte, nós vamos sair, tem um almoço ali, um buffet para ser servido, mas nós vamos nos servir lá e voltar para cá. Aí nós vamos sentar aqui com a comida, enquanto a gente come a comida para o corpo, o Maurício Mauro vai nos alimentar o espírito. E eu queria pedir uma salva de palmas aqui para esse painel. Muito obrigado. A ideia é que a gente esteja aqui sentado para ouvir o Maurício mais ou menos 1h15, por aí. O pessoal que está em casa, que não vai comer com a gente, nós voltamos mais tarde com o próximo Hangout, às 2 horas. Obrigado.